Olá, gente! Eu sou o professor Duarte, estou aqui de novo com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Europa Oriental. Para falar sobre isso, a gente tem que falar de URSS. Aliás, vamos dar uma olhadinha na enquete? Vamos ver se o pessoal sabe qual é o significado de URSS. Você sabe dizer o que significa a sigla URSS? URSS não. Você não lembra? E você? Unidos URSS? Sim. Não sou lembrado. Se você quer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você ia acreditar em mim? Você iria acreditar ou não? Não sei. Eu não sou dessa cidade, né? Eu sou do outro estado, né? Não sei o que significa. Sei que é do país da Rússia, mas não sei o que significa. Qual é que eu não lembro? É União? União Republicana. Não faz ideia. Não lembra? Não. Aquela bandeirazinha vermelha com uma... Isso. Fala pra mim o que é. União República Socialista Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sério? Eu acho que é isso. Tem certeza? Não muita. Se eu falasse pra você que seria da União da República Soviética. Ah, lembrei. Lembrou? É verdade. Certo? Tá certo. Então fechou. Ficou na dúvida, né? Eu sabia que você ia ficar. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa sigla é uma sigla que te dá uma entonação muito forte. Agora, vamos acompanhar um pouquinho dessa história? Bom, a União Soviética, ela se formou basicamente com algumas repúblicas, dentre as quais a principal era a Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre a Rússia antes de falar de União Soviética? Bom, o Império Russo. O Império Russo ele vai se formar basicamente do lado europeu. É aí o start, o início do processo de russificação. A Rússia e o Império Russo começam em torno de Moscou, a capital. Vão conquistando povos vizinhos na Europa, principalmente a partir do século XV. No século XV, há uma unificação da parte europeia. Parte europeia? Por quê? A Rússia tem uma parte na Europa e uma outra parte do seu território na Ásia. O que divide as duas são os Montes Urais. Dos Montes Urais para leste, Ásia. Dos Montes Urais para oeste, a parte europeia. A primeira a ser conquistada foi a parte europeia. Bom, isso ocorreu no século XV. No século XVI, atenção, você tem a expansão do Império Russo para a Ásia. Agora, quem comandava esse império? Era um rei? Era um príncipe? Não. Adivinhou quem falou que era o czar? O czar é o equivalente ao imperador. O czarismo era um modelo político implementado na Rússia naquela época. Bom, é importante você saber que o Império Russo ele era comandado por esse czar, que tinha todo e qualquer poder centralizado na sua figura. O czar Ivan III é o czar que conquista a parte europeia. O Ivan IV é o czar que conquista a parte asiática. Essa parte asiática foi conquistada a partir do século XVI, quando as principais potências da época, Portugal e Espanha, estavam interessadas em colonizar principalmente a América. Bom, lembra de história, tá? Não vai esquecer. É lá que você vai encontrar isso. Atenção! Essa conquista da parte asiática e da parte europeia, ou seja, a expansão do Império Russo, teve um problema. Qual o problema, Duarte? O problema foi a anexação de povos que não eram russos. Ou seja, o Império foi se formando, só que dentro dele foram colocados povos não russos. Problema. Um problema, uma dor de cabeça para o imperador, no caso, o czar, que teve que controlar essas diferenças. Você imagina, tá, colocar, por exemplo, duas torcidas rivais dentro do mesmo lado do estádio de futebol. Vai dar o quê? Briga. Exatamente isso. Um território gigantesco com povos que não eram russos e mais os russos. Bom, esse território, sem dúvida, gigantesco, ele foi
cada vez mais sendo disputado, o czar controlando e uma série de disputas internas. Isso vai mais ou menos até o início do século XX, quando, presta atenção, a Rússia começa a perder territórios, por exemplo, para o Japão, e se incomoda o povo russo, um país monstruoso, mas que perdia terras para o nanico, o Japão. Outra coisa que incomodava era o poder centralizado unicamente na figura do czar. Isso incomodava a população russa. Outra coisa é que enquanto, por exemplo, países como Estados Unidos, Japão, Alemanha estavam num crescente processo de industrialização, o Império Russo tinha ainda uma base muito ligada à agricultura. Bom, isso incomodava demais a qualquer russo. Para contemplar a história, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, na qual a Rússia também vai estar inserida. E milhares de soldados russos foram mortos durante essa guerra. Bom, isso cria um clima de instabilidade na Rússia, um império gigantesco, com o czar mandando milhares de soldados para o fronte de batalha e esses soldados morrendo às pencas. Isso detona com a popularidade do czar e faz com que você tenha a Revolução Russa, que começa em 1917 e termina com a vitória dos bolcheviques em 1922. O Partido Vermelho, comandado por um senhor chamado Vladimir Lenin, o grande comandante russo no início do século XX. Atenção, a vitória dos bolcheviques significa o início da implantação, ou pelo menos das ideias socialistas chegando ao poder. Eles matam a família do czar, ela é executada para que não houvesse futura renovação. Acaba o czarismo na Rússia e, nesse meio tempo, na vitória dos bolcheviques, algumas áreas são anexadas e forma-se então, atenção, o núcleo inicial para a União Soviética, ou melhor, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era composta por 15 repúblicas. Algumas repúblicas só vieram a ser anexadas posteriormente, tá? Por exemplo, a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Mas as 15 repúblicas foram a grande marca da União Soviética. A mais importante, é claro, a Rússia. Guardou? Atenção! Forma-se a União Soviética em 1924 e inicia-se o processo de crescimento da União Soviética. Bom, é interessante você também entender que em 1922 o Lenin morre. Inicia-se então uma disputa no Partido Bolchevique, no Partido Comunista. Atenção, esse Partido Comunista tem dois grandes líderes. Um é o Stalin, o outro é o Trotsky. Nessa disputa, o Stalin acaba levando a melhor. Atenção, começa então a era stalinista. O Stalin e sua administração da União Soviética marcaram demais aquele povo, ou, como você já viu, aqueles povos. Foi uma fase onde você teve um grande crescimento econômico associado a uma grande repressão da oposição. Agora, para a gente entender melhor, vamos dar uma olhadinha no filme Stalin? Olha só, presta atenção nas cenas que você vai ver. It's easy to tell the truth. So why do you keep lying to Comrade Yelgoda and Yezhov? Are they being too kind to you? Kozlov, let me tell you from experience we shared. The Tsar's police were gentle compared to... And where is the Tsar now? But you know us. We all stood side by side to overthrow the old regime. We stood side by side to build a new. Under the inspired leadership of Lenin and... How can anyone believe that we will conspire with Trotsky to kill Comrade Kirov? Traitors. These, tell her comrades Zinoviev and Kamenev
went along with Trotsky. How did you come by these confessions? How were they obtained? We can tell you, Koba. Perhaps they don't understand the law. Measures against crime among minors. Children of 12 and over are subject to all measures of criminal punishment, including... Including death. Yes. Including death. Tell Comrade Kamenev about the evidence against his son. Your son has been on lookout near Comrade Stalin's new dacha outside Moscow. Preparing an attempt on Stalin's life. Impossible. He is only 14. Evidence. Fabrications. Evidence. My son would never. How can you ask us to say that we scheme with Hitlerites? Who would believe that? Anyone who hears or reads your confession. And everyone in the world will hear and read and believe. Shut down. You must be shot! Shed the blood of old comrades. Is that what you want, Yezhov? If we agree, you promise that no other old comrades will be executed. Their families will not be harmed. The families, that's important. And our lives too? Of course, all that goes without saying. Koba. We would promise our lives if we confessed. Comrade Stalin has revoked his promise. Grisha, shut up! Be brave! Show them how men who stood with Lenin can die. E aí, galera, gostaram do filme? Bom, espero que tenham gostado. Esse filme mostra bem o que foi Stalin, né? Um grande ditador. Bom, vamos deixar de lado esse lado negro? Vamos pensar em crescimento econômico? A União Soviética cresce. Ela cresce baseada principalmente em investimentos em indústria de base. Você já viu aquela aula de indústria, né? O que é indústria de base? Lembra? Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Aliás, a União Soviética, uma das marcas dela é ser bastante rica em minerais, principalmente na região da Sibéria. Por exemplo, o ferro e o carvão. Bom, com essa riqueza mineral siberiana e de outras partes da União Soviética, há um grande lobby de investimentos na indústria de base. Atenção, eu posso também encontrar petróleo no Mar Cáspio, em outras partes também da União Soviética. Fatos estes que mostram que a indústria de base foi bastante privilegiada durante a fase stalinista. Atenção, vamos dar uma olhadinha numa outra característica: privilégio para a indústria bélica. Atenção, o que aconteceu entre 1924 e 1953 de grande importância bélica? Já matou? Ó, eu respondo para você: a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai requerer
uma grande massa de pessoas trabalhando para que ela acontecesse. Já parou para pensar nisso? Quem fabricava aquela arma que o soldado estava usando no fronte de batalha? Já deve ter visto, por exemplo, filmes como O Resgate do Soldado Ryan e outros do gênero sobre a Segunda Guerra Mundial, que mostram que ela necessitou de uma grande massa de pessoas, investimento e tecnologia para que ela ocorresse. A União Soviética teve um papel central nessa guerra. Stalin inicialmente faz até um acordo com Hitler, mas posteriormente parte para o fronte de batalha contra ele. Em 1945, o exército soviético tem o privilégio de entrar em Berlim e detonar com a guarda nazista. Atenção, Stalin, para montar essa máquina de guerra, teve que investir pra caramba na indústria bélica. Atenção, isso foi muito importante. Por quê? Havia um grande privilégio. Só que a população soviética não gostava desse privilégio dado às indústrias bélicas. E por quê? Porque existia pouco privilégio para as áreas civis. Ou seja, você tinha um canhão de guerra, uma metralhadora excepcionais na União Soviética. Agora, a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, voltada para a população, era menos prestigiada, vamos dizer assim. Bom, gente, Stalin estava realmente fazendo crescer a economia, mas talvez de maneira tortuosa. Um outro ponto importante era a grande repressão a povos que não eram russos. Ela continuava a tensão na era stalinista e de forma até bastante brutal. Por exemplo, o Stalin vai pegar armênios, que são povos que estavam dentro da Rússia, mas que não necessariamente eram russos, e vai deslocá-los para a área siberiana. Quer dizer, Stalin vai tentar russificar a União Soviética. Esse era um ponto de extrema delicadeza dentro da política de Stalin, dentro da União Soviética. Bom, está faltando um ponto importante, que é o socialismo. O Stalin vai dar uma importância ao socialismo, que era baseado principalmente, atenção, em planos quinquenais. É isso mesmo. A economia era planificada e centralizada. O órgão que era responsável por esses planos econômicos era chamado de Gosplan. E esse Gosplan, ele planejava planos econômicos quinquenais, 5 em 5 anos. Bom, nesses planos, o objetivo da economia era atingir a meta quantitativa, ou seja, todos tinham que ter as mesmas coisas. O objetivo era realmente a socialização. Às vezes, não dava certo, principalmente por uma série de fatores que já já a gente vai ver. Mas o Stalin queria essa economia planificada e centralizada. E com isso, principalmente décadas de 30, 40 e 50, a economia soviética progrediu. Lembrando, sempre baseada em setores de base e ou bélicos. Bom, gente, a área de influência da União Soviética vai crescer muito após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, como eu já falei, sai vitoriosa. E a partir desse momento, você tem uma expansão da influência direta da União Soviética, principalmente na Europa Oriental. Países como Polônia, Bulgária, Romênia, Hungria, formam o chamado Bloco Soviético ou Bloco de Influência Soviética. Atenção, a Europa Oriental fica nas mãos, basicamente, da União Soviética, criando um racha, o socialismo e o capitalismo. O mundo, após a Segunda Guerra, fica bipolarizado. O capitalismo defendido pelos americanos e o socialismo defendido pelos soviéticos. Atenção, a União Soviética e sua área de influência não se limitam à Europa Oriental. Eles criam o Pacto de Varsóvia, que é um pacto de proteção militar. Atenção, qualquer país que pertencesse a esse bloco
tá? Ele estava submetido à esfera de proteção soviética. Atenção, eles criam também a Comecon, que é o bloco econômico dos países socialistas. Legal, né? Bom saber disso. Atenção, Stalin realmente cria esse mundo socialista dentro do mundo bipolar, gerando a chamada Guerra Fria, na qual a União Soviética vai se destacar, principalmente no final dos anos 50, com o avanço na área aeroespacial. Essa área aeroespacial vai ser comandada pela União Soviética no final dos anos 50 e iniciozinho dos anos 60. Só para citar, Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, era soviético, 1961. Atenção, mostrando a força soviética até o iniciozinho dos anos 60, o início da crise dos anos 60. A força de Stalin realmente não deu certo. E nós vamos analisar agora o porquê. Os altos gastos com a Guerra Fria começam a pesar no orçamento soviético. Investimentos na indústria aeroespacial, investimentos em equipamentos voltados para a indústria bélica consomem muito dinheiro na máquina governamental soviética. Um outro ponto é que não havia concorrência entre as empresas. Ou seja, como todas as empresas eram públicas, pertencentes ao Estado, não havia concorrência, ou seja, não havia necessidade de aumento de produtividade. Pelo menos, tá, você não observava isso dentro da economia soviética. Isso vai fazer com que o padrão de qualidade comece a cair e, juntamente com isso, a produtividade também baixar. Olha só, altos gastos com Guerra Fria, pouco dinheiro. O modelo fazia com que a produtividade fosse baixa. Olha um outro problema, a excessiva burocracia. O PCUS, Partido Comunista da União Soviética, monopolizava as atenções. Para que houvesse a história do pleno emprego, todos na União Soviética com garantia de emprego assim que se formassem, o Partido Comunista da União Soviética, o PCUS, criou uma rede burocrática que, ao invés de agilizar, emperrava as decisões do país. Ou seja, a economia, a política necessariamente sofriam com essa excessiva burocracia. Um outro fator é que a União Soviética não pegou carona na terceira Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começou a partir de 1950, 1960, ela vai criar um aumento brutal nos índices de produtividade. O uso da informática, o uso da telemática, o uso da biotecnologia, da fibra ótica, dos compostos químicos. Essa tecnologia, ela não vai ser inicialmente anexada à União Soviética, que continuou vivendo a segunda Revolução Industrial, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Então, eles perderam o bonde da história. A história mostrou que, na década de 60, o mundo, e principalmente os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, pegaram carona na terceira Revolução Industrial, enquanto que a União Soviética continuava ainda dentro da segunda Revolução Industrial, fazendo com que os índices de produtividade fossem cada vez mais baixos. Nos anos 80, há uma tentativa de recuperação. Quem é o grande responsável por tentar recuperar a economia e toda a União Soviética? O super-herói da vez é um cara chamado Mikhail Gorbachev. E o Gorbachev traz duas inovações, a perestroika e a glasnost. Bom, elas são remédios de um paciente em estado terminal, que é a União Soviética. Presta atenção, gente. Eu vou contar uma historinha rapidinho. Compara a União Soviética a um trem. Quantos vagões tem nesse trem? 15, exatamente isso. Dentro desses vagões, você tem o vagão central. O que comanda
Sabe qual é o nome desse vagão? Rússia, principal república da União Soviética. Primeiro maquinista desse trem, que tinha 15 vagões, é um cara chamado Lenin. O Lenin foi substituído, Papai do Céu levou ele. Ele é substituído por um maquinista chamado Stalin. O trem vai andar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, crescimento econômico. O trem União Soviética começa a acelerar. Só que, no lugar dos ferros dos trilhos, você tem corpos humanos, porque o Stalin perseguiu de maneira excessiva a oposição, por exemplo, criando a KGB, a Central de Espionagem. Atenção, o Stalin morre, o trem continua andando, só que nos anos 60, devido a uma série de problemas que nós já vimos, o trem começa a andar cada vez mais devagar, até que nos anos 80 o trem para. E aí? É importante você perceber que o trem está com as cortinas fechadas. Quem está dentro, que são os passageiros desse trem, a União Soviética e sua população, não está vendo o que está acontecendo lá fora. E quem está lá fora não vê o que acontece lá dentro. Aí entra Gorbachev, nos anos 80. Ele vai tentar fazer com que o trem possa voltar a andar e vai abrir as cortinas. Ele levanta as cortinas. A população soviética dentro do trem enxerga o que está lá fora, enquanto quem está lá fora também enxerga o que está acontecendo dentro da União Soviética. Perestroika, meus amigos, é a reestruturação econômica. Ele tenta uma tímida ligação com outros países, tipo joint ventures, associações para troca de tecnologias. No campo político, pinta a glasnost. A glasnost é a transparência política. Ou seja, Gorbachev tenta dar credibilidade ao seu governo. Mas eu posso dizer e afirmar para vocês que Gorbachev, com isso, vai desestalinizar a União Soviética. Ou seja, ele cria mecanismos para acabar com aquele Estado que o Stalin montou. Atenção, isso é a deixa para os velhos comunistas, aqueles conservadores que não queriam reformas, que não queriam mudanças, entrarem em cena. Eles começam a criticar o governo Gorbachev e no início dos anos 90 tentam derrubá-lo através de um golpe militar. Atenção, com apoio de parte do exército, o Gorbachev é retirado do poder em agosto de 1991. Acusado de fazer aliança com antes inimigos ocidentais, como, por exemplo, os Estados Unidos. E também acabar com as estruturas socialistas. Bom, o Gorbachev, ele fica fora do poder durante 3 dias em agosto de 91. O povo soviético vai para as ruas e exige reformas, exige a volta de Gorbachev. Atenção, quem lidera esse povo é um cara chamado Boris Yeltsin. O Yeltsin, aquela figura fantástica, soviética, russa, ele vai para as ruas e faz com que a população peça a volta de Gorbachev, peça a continuação das reformas. Os velhos comunistas, aqueles conservadores, são derrotados. Gorbachev volta ao poder. Só que, atenção, nesse meio tempo, 3 repúblicas daquelas 15 que formavam a União Soviética se tornam independentes, ou seja, aproveitaram-se do vácuo de poder para declarar a independência. São elas a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Gente, já não eram mais 15 repúblicas soviéticas, mas agora caíram para 12. Eu posso dizer que em agosto de 1991 tem início o processo de fragmentação da União Soviética. A fragmentação, ela começa em agosto de 1991. Conta comigo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
5 meses. Quando cheguei em dezembro de 1991, eu tenho o fim da União Soviética. Nesse período, algumas das repúblicas incentivadas começam a declarar independência. É um efeito dominó, uma atrás da outra. Em dezembro, quem declara independência através de Boris Yeltsin é a própria Rússia, principal das repúblicas que faziam parte da União Soviética. Você pode viver, de repente, sem um braço. Você pode viver sem um dedo, mas se cortarem a sua cabeça, você não tem comando. O comando da União Soviética, o cérebro, era a Rússia. Não fazia mais sentido existir União Soviética se não existisse a República Russa dentro dela. Atenção, Mikhail Gorbachev era, na realidade, em dezembro de 91, presidente de um país de ficção científica, que na realidade não existia. Atenção, acaba a União Soviética, só que eram repúblicas que se tornaram países, 15 repúblicas que se tornaram 15 países, mas não tinham a menor condição de se tornarem independentes economicamente. Bom, gente, o que eles vão criar para compor essa união econômica? Ou seja, independência política, sim, eles queriam, mas independência econômica eles não conseguiram. A maneira que eles encontraram foi de criar a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes é uma organização fundamentalmente econômica, que reunia 12 das 15 ex-repúblicas da União Soviética. As que ficaram de fora foram a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Após a criação da CEI, nós temos a crise da transição rumo ao capitalismo. Ou seja, as ex-repúblicas que compunham a União Soviética sofrem um grave problema de transição econômica. Por quê? Porque não estavam adaptadas à economia de mercado. Bom, uma das características é a diminuição da atuação do Estado. O Estado fica menos protetor. Isso aumenta os problemas sociais. Cria-se uma classe de ricos e, atenção, aumenta o nível de pobreza nesses países que eram ex-repúblicas. Um outro ponto importante também, que não pode se deixar de falar, é o setor de privatizações, ou seja, as privatizações nos países que compunham a ex-União Soviética é um ponto extremamente importante. Por quê? Causou uma série de desempregos. Bom, isso porque empresas que eram estatais e que abrigavam uma grande parcela de mão de obra não conseguem manter essa mão de obra uma vez que privatizadas. Uma outra característica desse momento é a falta de investimentos em alguns setores, como, por exemplo, o bélico-militar, que entra num processo de enferrujamento, ou seja, o setor bélico-militar não consegue mais manter aquela força que tinha na época da Guerra Fria. Gente, é importante você notar que setores como educação e saúde perderam bastante qualidade nessa transição. Alguns setores ainda mantêm uma certa qualidade, mas, sem dúvida, setores tradicionais dentro da Rússia e das outras repúblicas que faziam parte da União Soviética sofreram bastante com esse problema. E para terminar, os terrorismos. Bom, o poder dos terroristas hoje na Rússia e em algumas repúblicas que compunham a União Soviética é muito grande. Gente, esse é um dos graves problemas hoje, principalmente na Rússia, onde aqueles povos que não eram russos começam a querer também se tornar independentes e usam da força do terrorismo e de máfias para controlar boa parte da economia e também controlar boa parte da população dessas áreas que não eram compostas por população russa. Gente, isso é muito grave, porque esses terroristas ameaçam a vida de pessoas que não são
culpadas, ou seja, inocentes acabam pagando pelo processo histórico. Galera, isso é assunto para mais outras aulas. Gente, vamos às dicas de estudo? Olá, gente. Olha, como dicas para esse tipo de aula, a gente pode falar de sites na internet. Olha, tem um montão de sites que vão falar a respeito do que era a União Soviética e desse processo de transição, tá? Dá uma olhadinha também nos jornais. Eles mostram, normalmente, esse processo aterrorizante que é, né, o chamado terrorismo dentro da Rússia, principalmente. E para terminar, dá uma olhadinha naquele filme Adeus Lenin. Ele mostra todo esse processo com uma clareza. Eu acho que você vai gostar muito. Valeu? Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Na aula de hoje, aprendemos mais sobre a Europa Oriental. Começamos falando sobre a formação territorial do Império Russo. Depois, é importante você se lembrar do que foi a União Soviética e o processo de formação. O crescimento com o Stalin e a crise iniciada após os anos 60. Não vai esquecer que nos anos 80, Gorbachev tentou recuperar, lembra? Glasnost e Perestroika. E que nos anos 90, você tem um processo de fragmentação da União Soviética, levando as repúblicas, principalmente a Rússia, a um processo de crise, de transição rumo ao capitalismo. Bons estudos! Alô, amigo professor. Olha, eu sou o professor Duarte e nós vamos falar aqui sobre algumas sugestões para a sua aula. Bom, em primeiro, é bom utilizar filmes, revistas, jornais, falando sobre atualidades na Rússia e nas suas ex-repúblicas. Outra dica importante é a respeito do trabalho com filmes e internet. Se no seu colégio tiver, aproveite. Você iria acreditar ou não? Não sei. Até não sou dessa cidade, né? Eu sou do outro estado, né? Não sei o que significa. Sei que é do país da Rússia, mas não sei o que significa. Pior que eu não lembro. É União? União Republicana. Não faz ideia. Não lembra? Não. Aquela bandeirazinha vermelha com uma... Isso. Fala pra mim o que é. União República Socialista Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sério? Eu acho que é isso. Tem certeza? Não muita. Se eu falasse pra você que seria da União da República Soviética. Ah, lembrei. Lembrou? É verdade. Tá certo. Então fechou. Ficou na dúvida, né? Eu sabia que você ia ficar. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parte europeia? Por quê? A Rússia tem uma parte na Europa e uma outra parte do seu território na Ásia. O que divide as duas são os Montes Urais. Dos Montes Urais para leste, Ásia. Dos Montes Urais para oeste, a parte europeia. A primeira a ser conquistada foi a parte europeia. Bom, isso ocorreu no século XV. No século XVI, atenção, você tem a expansão do Império Russo para a Ásia. Agora, quem comandava esse império? Era um rei? Era um príncipe? Não. Adivinhou quem falou que era o czar? O czar é o equivalente ao imperador. O czarismo era um
Olá, gente. Eu sou o professor Duarte, estou aqui de novo com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Europa Oriental. Para falar sobre isso, a gente tem que falar de URSS. Aliás, vamos dar uma olhadinha na enquete? Vamos ver se o pessoal sabe qual é o significado de URSS. Você sabe dizer o que significa a sigla URSS? URSS não. Você não lembra? E você? Unidos URSS? Sim. Não sou lembrado. Se você quer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você acredita em mim? Soviéticas. Essa sigla é uma sigla que te dá uma entonação muito forte. Agora, vamos acompanhar um pouquinho dessa história? Bom, a União Soviética, ela se formou basicamente com algumas repúblicas, dentre as quais a principal era a Rússia. Vamos falar um pouquinho sobre a Rússia antes de falar de União Soviética? Bom, o Império Russo. O Império Russo ele vai se formar basicamente do lado europeu. É aí o start, o início do processo de russificação. A Rússia e o Império Russo começam em torno de Moscou, a capital. Vão conquistando povos vizinhos na Europa, principalmente a partir do século XV. No século XV, há uma unificação da parte europeia.